Conversando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de estar pensando com vocês a respeito de um tema muito forte e ao mesmo tempo muito comum nos nossos dias de hoje. Eu quero falar para vocês sobre a ansiedade. Hoje em dia é difícil uma pessoa que não esteja passando por um desafio na vida, por um fator que pode ser chamado de fator estressante. Na nossa caminhada, a vida usa essas ferramentas como uma forma, um mecanismo de nos tornar pessoas mais experientes, de nos tornar pessoas melhores, pessoas adestradas pela vida e que possam amadurecer durante a jornada. São muitos os fatores que podem ser chamados de fatores estressantes. Às vezes você acorda até de bem com a vida, mas a hora que você pega o trânsito, ele está dificultoso, parece que tudo vai ser difícil naquele dia, e aí de repente você pode desencadear uma situação estressante, um pensamento mais difícil, e aquilo você pode arrastar para o restante do seu dia. Ou talvez você acorda bem, não pega um trânsito complicado, mas ao chegar no seu trabalho você depara com situações muito desafiadoras. Pode ser também que na sua família você esteja passando por algo difícil, ou você foi ao médico fazer o seu check-up anual e de repente o diagnóstico não é nada daquilo que você esperava. São muitos os fatores que podem acarretar na nossa vida um estresse, uma ansiedade. E, na verdade, essas situações, elas são difíceis, a gente não gosta muito de passar por elas, mas a vida usa como ferramentas de crescimento na nossa vida. E eu costumo dizer que na porta de todo mundo o problema bate, o problema chega. Como nós nos reagimos a ele e como nós decidimos enfrentá-lo é que vai determinar o sucesso da nossa jornada, o sucesso da nossa caminhada. Mas a palavra de Deus, ela traz recomendações para nós, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para esses desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não é porque somos desafiados, não é porque passamos por situações estressantes, angustiantes ou que pode gerar ansiedade em nós, que quer dizer que nós vamos ter uma vida que não seja uma vida plena, que não seja uma vida abençoada, uma vida feliz. Mas ter uma vida plena, uma vida abençoada e uma vida feliz vai ser consequência de como nós reagimos a essas situações. E para que a gente possa estar meditando a respeito disso, eu gostaria de ler o texto que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas vossas ansiedades diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz, que excede todo entendimento, vai guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Parece simples, né? Ler isso e falar assim, Paulo estava com uma recomendação ótima. Mas se a gente entender o contexto que ele estava vivendo e de onde ele escreve essa recomendação para aqueles irmãos da igreja de Filipos, a gente vai ver que ele realmente tinha autoridade para dizer a respeito disso. Quando Paulo escreve essa recomendação, ele está preso, ele está algemado, ele está passando por uma fase muito difícil na sua vida, mas que ainda assim ele não deixava de estar feliz, de estar contente, ele não deixava de dizer para aqueles irmãos: alegrai-vos, fiquem felizes. Outra vez repito, alegrai-vos. E agora ele vai dizer para aquelas pessoas: olha, os desafios são grandes, mas ainda assim, não estejam ansiosos por nada, por coisa alguma. É muito desafiadora essa proposta, não é mesmo? Mas quando nós passamos por situações que
pode fazer com que a gente esteja ansioso, estressado e até mesmo cair em uma situação de alteração de humor, de emoções desequilibradas. Ainda assim, a gente pode enfrentar a situação e pode ser bem-sucedido e sair dessa com alegria, sair dessa mais experiente e em tudo vitorioso. Mas para que a gente tenha essas situações bem resolvidas em nós, nós precisamos identificar a origem do problema. O que é que realmente está me causando uma crise de ansiedade? O que é que está tirando a minha paz, o meu sossego? O que é que está me tirando da minha zona de conforto? E aí, muitas pessoas vão dizer que tudo que a gente passa de angústia, de ansiedade, é porque muitas das vezes, talvez você tenha escutado isso alguma vez alguém dizer: ah, você tá assim, é porque tá faltando orar. Ah, você tá passando por essa angústia, é porque você tá se esquecendo de Deus. Ou então, por que você está angustiado, ansioso, deprimido? Você tem tudo. Você é bonito, você é bonita, você tem bom emprego, você tem boas qualidades. Você não deveria estar assim. Você tem que estar feliz. Mas acontece que nem sempre isso seria suficiente para deixar a gente o tempo todo feliz. As situações desafiadoras sempre vão aparecer na nossa vida. E é preciso nós identificarmos onde está a origem da nossa ansiedade. Porque a nossa ansiedade, a angústia da alma e até mesmo crises depressivas, elas têm uma origem. E se você quer ser tratado, se você quer ser curado, se você quer melhorar, se você quer sair do problema e de forma positiva, primeira coisa, você deve identificar a origem do problema. Qual é a causa? O que é que está me fazendo ficar assim? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? Esse é o primeiro passo. E existem causas que são emocionais, porque às vezes a pessoa passou por um trauma, a pessoa passou por um baque na vida, perda de um ente querido, uma situação familiar dificultosa, um diagnóstico complicado, uma perda de alguém que morreu por um acidente, foi algo súbito. Todas essas situações traumáticas, elas podem levar a um desequilíbrio emocional causado por um trauma. E quando a pessoa identifica esta causa, ela precisa se tratar. Para esse tipo de cura, para esse tipo de tratamento, é importante que a gente procure uma ajuda profissional. Nem sempre a gente consegue resolver tudo sozinho. Existem pessoas que são preparadas para isso, para fazer você pensar de forma clara, para você identificar a raiz do problema e aprender a tirar soluções daquela situação. Então, a primeira causa seria uma causa emocional por um trauma, por uma situação difícil vivida. Outra situação que pode nos causar crises de ansiedade, de estresse e até mesmo uma depressão são causas fisiológicas. Mas o que seria isso? Todos nós temos dentro do nosso organismo os nossos órgãos funcionando. E quando eles funcionam, eles têm uma coisinha que eu costumo dizer que é o que manda na gente, são os hormônios. E essas substâncias, elas fazem com que os nossos órgãos vão trabalhar de forma equilibrada. E se, por exemplo, uma pessoa, ela está com diabetes, o pâncreas dela não está funcionando muito legal. E aí a pessoa precisa de insulina. Insulina é um hormônio. Aí, de repente, a pessoa também está com um problema, com uma descarga de adrenalina muito grande na corrente sanguínea. A glândula supraadrenal dela talvez não esteja funcionando tão bem. Ela vai precisar também de olhar. Isso aí. E por que então
que a gente vai achar que o cérebro seria diferente. O nosso cérebro, ele produz substâncias hormonais, substâncias químicas, que são substâncias importantes para governar as nossas emoções, para trabalhar na nossa mente e fazer com que a gente responda a determinadas situações da nossa vida. O nosso bom humor ou mau humor, a nossa disposição, a nossa vontade de fazer as coisas, a euforia, ou às vezes aquela letargia, são alterações que muitas das vezes pode ser distúrbios nos hormônios do cérebro. E para que a gente resolva isso, a gente vai ter que tratar. Vai ao médico, vai fazer exames, vai ver onde está a deficiência e vai tomar uma medicação apropriada. Nem tudo é espiritual, nem tudo é falta de Deus, nem tudo é porque eu estou ingrato e insatisfeito com a vida. Às vezes é um hormônio que está fora do lugar, que está em falta ou está em excesso. Talvez eu estou passando por uma fase onde os meus hormônios estejam alterados e o meu corpo vai ficar alterado e as minhas emoções também. Então, percebe você que existem causas que são traumáticas, que afetam as emoções, existe causa fisiológica que também vai afetar o funcionamento do nosso organismo, mas existem também a causa espiritual. Nem tudo é apenas hormônio, nem tudo é apenas emoção, nem tudo é só porque eu sofri um trauma. Às vezes, a causa também pode ser espiritual. O mal existe e ele pode atacar a nossa mente com pensamentos maus, palavras malditas que ouvimos, pessoas que interpretaram a gente de forma errônea, falaram coisas que o nosso coração não gostou de ouvir e que nós nos sentimos mal, péssimos com aquilo. E a nossa mente, ela é um campo de batalha e é onde é determinado a condição da nossa vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo, mesmo que escreve o texto que eu li aos Filipenses, ele escreve também para os irmãos lá da cidade de Roma. E lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos num mundo globalizado. Nós vivemos um tempo onde tudo é interligado, somos todos conectados o tempo todo, de todas as formas. E isso tem o lado bom, mas também tem a parte que não é boa. Porque muitas das vezes as informações vêm prontas, vêm distorcidas, nem sempre elas estão alinhadas com a palavra de Deus, nem sempre elas estão alinhadas aos propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes são interesses econômicos, interesses culturais, sociais, interesses financeiros. E a mídia vai usar todos esses interesses para ganhar o maior número de adeptos possíveis. Mas a recomendação bíblica para nós é que a nossa mente ela seja moldada não conforme as informações ou aquilo que o mundo diz pronto para nós. Nós devemos questionar, nós devemos procurar entender o que realmente está por trás de todas as coisas, das informações, e tentar proteger a nossa mente. A nossa mente ela deve ser moldada conforme os valores de Deus para a nossa vida. Os valores de Deus, eles não mudam, ainda que o mundo mude. Mas o certo de Deus continua sendo bênção na nossa vida. Deus só quer o bem para nós. Deus não quer nada que não seja muito bom para você e para mim. Tudo aquilo que Deus propõe para mim e para você como regra de fé, de prática, como um código de ética para a nossa vida durante a nossa jornada, são coisas que vai nos
proteger durante a nossa caminhada. Deus é um Pai amoroso e o tempo todo Ele está interessado em abençoar a nossa vida em todas as áreas. E muitas vezes nós esquecemos. Na correria do dia a dia, paramos, fazemos tantas coisas e não tiramos um tempo para meditar, para cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar da vida espiritual é pensar de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Meditar na vida espiritual é eu colocar a minha mente em conformidade com a palavra de Deus. É eu buscar os valores celestes. É eu buscar a conexão com aquele que me criou, de onde eu venho, a minha origem. E tratar a vida espiritual, ela é muito importante. A nossa vida é corpo, alma e espírito. Essas três coisas estão interligadas. Não adianta eu ir para a academia, ter um corpo sarado, tomar vitaminas, alimentar bem, dormir bem. Mas se eu não tiver um bom convívio social, eu não vou ter boas emoções. Eu posso ter um bom convívio social, ter boas emoções, mas se eu também não tiver interligada aquilo que é espiritual, a minha vida será incompleta. Todos nós temos a necessidade de Deus na nossa vida, no nosso coração. Quando nós deixamos o espaço de Deus vazio e não preenchemos com Ele dentro da nossa vida, outras coisas vão tentar preencher esse vazio, só que de forma infrutífera, de forma que não vai fazer com que tenhamos contentamento, não vai nos satisfazer, porque aquele espacinho dentro do nosso coração, que você pode tentar despejar o mundo inteiro lá dentro, ele é exclusivo de Deus. Ele é o seu espírito sendo ligado com o seu Criador. E não adianta a gente tentar preencher com qualquer outra coisa. Não vai nos trazer alegria, não vai nos trazer felicidade e nem vai permitir que tenhamos uma vida plena. Somente Deus, Ele é capaz de suprir a nossa necessidade espiritual e fazer com que nós sejamos completos. A recomendação bíblica, então, para nós, seja qual for a causa do problema que você tenha identificado. O meu problema é de origem fisiológica, eu vou me tratar. O meu problema foi um trauma que eu sofri, vou fazer uma terapia. O meu problema é porque eu não tenho tempo para Deus, para meditar na palavra dele e acaba entrando muitos pensamentos ruins dentro de mim e toma conta dentro do meu coração, me deixa ansioso, angustiado, sem paz interior. Seja qual for a origem do seu problema, a recomendação bíblica, ela é igual para todas as circunstâncias. Ainda que você tome outras medidas para os outros tipos de origem, para cada uma dessas situações, a Bíblia nos recomenda que nós não devemos ficar ansiosos de coisa alguma, por nenhum motivo. Não deixe que nada roube a sua paz. Não permita que nada te deixe uma pessoa ansiosa. Por que isso? Ela vai trazer para nós a resposta do porquê você não precisa ficar ansioso de coisa alguma. É porque ela traz a solução. E a solução é buscar em Deus. A ansiedade, ela não presta. A ansiedade, ela adoece. Ela não resolve o problema. E, para Deus, não existe problema impossível. Deus é um pai cuidador e um pai que está interessado em abençoar a vida dos seus filhos. Lá em Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus vai narrar, vai ensinar o seu grande sermão, que a gente chama de o Sermão da Montanha. E tem uma parte lá que ele vai falar sobre a solicitude da vida. E ele vai falar assim, olha, não fica ansioso por coisa alguma não.
Prestem atenção nas flores do campo, nos lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir como aqueles lírios, que nasce de manhã, vem o sol, à tarde eles já não existem mais. E ele vai dizer mais: não fiquem ansiosos pelo que vocês vão comer ou pelo que vocês vão vestir. Olhe para as aves do céu. Elas não plantam, elas não ceifam, elas não estocam em celeiros. Mas o vosso Pai Celeste entende que elas precisam alimentar e Deus as dá o sustento necessário de todos os dias. E aí Jesus vai trazer uma pergunta para mim e para você pensar. Vocês não são mais importantes do que esses passarinhos? Vocês não são mais importantes do que as flores do campo? Se Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês? Então, nós não precisamos estar ansiosos, é porque nós temos um Pai provedor, um Pai cuidador, que entende a nossa necessidade e é capaz de suprir cada uma delas. E é por isso que nós devemos levar a Deus toda a nossa ansiedade. Chega diante dele e despeja mesmo, traz para ele toda a sua amargura, sua tristeza, sua ansiedade, sua inquietude, aquilo que te incomoda, aquilo que deixa você com raiva, aquilo que deixa você triste, e despeja tudo aos pés da cruz. Fala com ele: Senhor, olha, esse fardo eu não consigo carregar. Tá aqui de presente para o Senhor. Deus gosta desses presentes, não porque esses presentes sejam bons, mas porque ao nós entregarmos a Ele todas essas coisas, Ele vai ver que nós confiamos na providência dEle e Ele vai nos alcançar com o seu favor e vai alcançar a nossa necessidade com a vitória que nós precisamos. Nós devemos levar a Ele mediante a oração. O que é orar? É eu colocar as mãos em tom de prece, mudar o tom de voz e declamar um monte de palavras? Ou oração é o derramar do meu coração diante de Deus com sinceridade tudo aquilo que está dentro de mim me machucando? Tudo que Deus deseja é intimidade. Oração é um caminho para a intimidade. É simplesmente eu batendo um papo com Deus, eu entregando para o Pai aquilo que me incomoda, com a palavra mais simples possível, da forma mais verdadeira. E Ele que tem o poder, até mesmo de traduzir lágrimas e gemidos quando a gente não consegue expressar, Ele vai entender o clamor do nosso coração. E quando nós oramos a Ele, a recomendação de Paulo é que a nossa oração seja carregada de gratidão. A gratidão, ela é algo maravilhoso, porque a gratidão, ela abre portas para todas as bênçãos. Quando eu tenho um coração grato, mesmo em momentos de dificuldade, eu consigo olhar à minha volta e perceber o quanto eu sou abençoada. Isso traz alegria para o meu coração, mesmo em meio às tristezas. Mesmo se eu estiver passando por desafios, se as minhas atitudes forem de gratidão, elas serão um reflexo de que eu olho, de que eu vejo e que eu percebo que Deus me ama e que Ele está cuidando de mim. E quando eu tenho essa atitude, mais que depressa, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos abençoa e Ele nos dá a sua graça, a sua paz. Quando nós identificamos o nosso problema, chegamos diante de Deus pela oração, pela súplica, com gratidão e levamos a Ele tudo aquilo que nos incomoda, o que vai acontecer? Ele vai trocar o nosso pacote de ansiedade, tristeza, angústia, depressão por algo muito melhor. Ele vai trocar por paz. Paz é aquela palavrinha tão pequena, mas que faz toda a diferença na nossa vida durante a nossa caminhada. E essa paz que Ele nos dá é uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que você não consegue explicar. Estou passando por uma luta, mas o meu coração está em paz. Estou passando por um desafio, mas eu não vou me angustiar, eu tenho paz.
Essa paz, ela vai blindar o nosso coração e a nossa mente. Ainda que o mal tente soprar no seu ouvido que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que intentar contra o seu espírito, essa paz que excede todo entendimento, ela vai guardar a sua mente. E você vai dizer assim: não importa o que está acontecendo comigo, vai ficar tudo bem. Deus está comigo, Deus está cuidando de mim e Ele prometeu estar ao meu lado, fazendo com que eu triunfe em meio às dificuldades. É essa paz que Deus nos dá em troca de toda ansiedade. E eu gostaria de te propor algo. E a minha proposta, ela não vem de mim, mas vem da palavra de Deus para mim e para você. Muito perto desses versículos de Filipenses que eu li, que o apóstolo Paulo está falando com aqueles irmãos para não ficarem ansiosos, não ficarem angustiados com os problemas, com os desafios, ele vai arrematar o conselho dele dizendo assim para aquele povo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento é aquele terreno de guerra, é o campo de batalha. E é lá que está a decisão de quem vai vencer. Se os desafios ou se você. E quando nós colocamos na nossa mente, deixamos que os bons pensamentos, aquilo que edifica, aquilo que acrescenta, não dores, mas coisas boas, aquilo que traz paz ao meu coração, tem que ser isso o que ocupe o meu pensamento. E se a gente sabe muitas das vezes pensar em coisa ruim, a gente também sabe pensar em coisa boa. É só trocar o pensamento. Exercite isso no seu dia a dia. Pense que todo dia temos uma oportunidade de crescer. Todo dia temos uma oportunidade para tentar de novo. Uma hora vai dar certo. Tempo todo nós podemos declarar para a nossa vida que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aquilo que você pensa é aquilo que depois você exterioriza, e aquilo que você fala tem a capacidade de tornar uma realidade na sua vida. Então, saia da crise, da angústia, do estresse, da ansiedade, e pela orientação da palavra de Deus, identifique o seu problema, veja qual é a causa. Se a sua causa é física, procure ajuda. Nem tudo é somente espiritual, nem tudo é porque está faltando Deus na sua vida. Eu quero frisar isso porque muitas vezes a gente vê pessoas angustiadas, tristes, e o que não falta é gente para apontar o dedo e dizer assim: isso é falta de Deus na sua vida. Não é não. Às vezes pode até ser, mas muitas das vezes é falta de um hormônio, é falta de uma boa palavra, é falta de você treinar o seu pensamento. Então, tenha novos hábitos, tenha uma nova postura diante das suas emoções. A vida vai te desafiar todos os dias, vai me desafiar também. Mas como nós decidimos enfrentar os desafios, é que determinará o quão vitoriosos nós seremos na nossa jornada. Que a palavra de Deus, ela seja uma bússola na sua vida. Pegue esse conselho bíblico e traga para a sua caminhada. Traga como aplicação para o seu dia a dia. E com certeza, você vai ser muito feliz. E da ansiedade, você vai pular para a estrada da alegria, da paz, que excede todo entendimento e que tem o poder para guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que a sua jornada seja uma jornada feliz.